Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Glauber Christian, da Igreja Vida Abundante aqui de Ribeirão Preto, São Paulo. Eu tenho por hábito já há alguns anos compartilhar com alguns membros e com amigos versículos e devocionais, versículos bíblicos e alguns devocionais a respeito da palavra de Deus. E algumas pessoas me sugeriram para que editasse em vídeo também alguns desses devocionais e os publicasse pelo YouTube, para que de alguma forma pudesse alcançar mais pessoas, alguns lugares mais distantes. Então eu, a partir de hoje, deverei estar editando alguns dos meus devocionais, constando em vídeo. Se você achar interessante para a sua vida, se vier ser relevante para você, peço que você, de alguma maneira, também curte e compartilhe, para que de alguma maneira eu possa alcançar mais vidas e almas para o reino de Deus. Esses devocionais são textos bíblicos, tentarei ser sempre breve, editando, comentando algum texto que fale ao meu coração, e falando ao meu coração, tenho certeza que alcançará vidas e almas também. Amém? O primeiro devocional de hoje vai estar na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, no qual o texto bíblico diz assim: por cuja causa padeço também nisto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A palavra, o texto-chave, a frase-chave para este devocional: porque eu sei em quem tenho crido. Os relatos históricos contam que os primeiros cristãos, o início da igreja, houve grande perseguição à igreja. E mesmo diante dessa perseguição, das prisões, das torturas, das mortes cruéis, muitos foram crucificados, muitos foram degolados, decapitados, torturados, colocados em arenas para que fossem devorados por animais. Mesmo assim, eles não desistiam da fé e, de certa maneira, entre aspas, se alegravam em saber que estavam sendo mortos, sendo perseguidos pelo testemunho da sua fé. Estes primeiros cristãos, muitos vivenciaram, testemunharam a vida de Cristo, testemunharam dos seus milagres e por isso creram em Jesus. Muitos também no início da igreja não viram, mas ouviram de quem estava presente, de quem testemunhou, e por isso também creram nesta verdade. E assim tiveram suas vidas transformadas pelo testemunho de Cristo. E por essa transformação e por esse testemunho, muitos foram perseguidos e mortos. Mas não desistiram da fé. Eu sei em quem tenho crido. E você? Em quem você tem crido? Em que você crê? No que você crê? Nós entendemos e aprendemos que próprio Satanás crê em Deus e ele treme e teme em ouvir o nome de Jesus. Isso não quer dizer que apenas precisamos crer, mas além de crer, como exercemos esta fé, como nós vivenciamos aquilo que nós cremos, como testemunhamos e vivemos isso, diz muito a respeito também daquilo que cremos. Pois Satanás, ele crê, mas isso não traz nenhuma transformação para ele. Mas para nós deve, de alguma maneira, transformar os nossos conceitos, transformar a nossa maneira de viver. De maneira que, como no início da igreja, o testemunho dos novos cristãos impactaram o seu tempo, nós cristãos devemos também impactar o mundo pelo nosso testemunho,
pela nossa maneira de viver, para que o nome do Senhor seja, através de nós, também conhecido e glorificado. No início da igreja, quando Jesus Cristo ressuscita e os apóstolos estavam reunidos em um lugar e Jesus aparece a esses apóstolos, um dos apóstolos não estava presente. Quando ele chega e contam a ele que Jesus havia ressuscitado, ele diz: somente vou crer se eu puder tocar nas feridas de Jesus. Aí eu vou crer. Então Jesus novamente aparece e fala para que ele toque nas suas feridas. E aí então ele acredita, ele crê que Jesus havia ressuscitado. Jesus diz para ele: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Está falando também de todo o resto daqueles que não estavam presentes ali, que não viram, mas creram. Mas fala também a respeito de nós, porque faz 2000 anos, mais de 2000 anos que esse Jesus, o nosso Jesus, morreu na cruz. Viveu aqui e morreu na cruz e ressuscitou. Então nós não vimos, mas nós cremos pela leitura e pelo entendimento do Evangelho que essas palavras são verdade, que esse testemunho a respeito de Jesus é verdadeiro e por isso nós cremos em todo o conteúdo do Evangelho e assim cremos em Jesus. Então, se nós cremos nesse Jesus da Bíblia, na sua vida, nos seus milagres, na sua morte e na sua ressurreição, essa crença deva produzir em nós uma mudança também de vida. Deve mudar a nossa vida, a nossa maneira de viver, de maneira que as pessoas, pela mudança e pelo nosso testemunho, venham a crer também neste Jesus. Neste mundo, tudo é passageiro. Esse mundo é o tempo do Cronos. Desde que Jesus, em Gênesis 1:1, decidiu criar céus e terra, esse tempo se chama Cronos, a cronológica ou cronologia da criação das coisas. Todo esse tempo, independente de divergências de quantos mil anos a Terra tenha, ou o universo tenha, ele é provisório. Deus criou esse tempo para que nós habitássemos nele, mas tudo que há nesse tempo é passageiro. A nossa casa, a casa que nós moramos, daqui a alguns anos ela não existirá mais. Os nossos veículos, os quais nós usamos, também não. As joias, tesouros, dinheiro, tudo isso se acaba. O nosso corpo também se acaba. Nós temos um tempo limitado aqui na Terra. Tudo isso é passageiro, mas a nossa alma, a sua alma, ela é eterna. A alma pertence ao Kairós de Deus, à eternidade de Deus. E você tem investido o seu tempo na eternidade? Em que você tem investido o seu tempo? É bom ter uma boa casa, ter um bom carro. Isso é natural e Deus não é contra ninguém ter desejos, sonhos de alcançar uma boa casa, um bom carro. Mas que os nossos objetivos, ou o nosso objetivo não seja apenas aqui na terra, em ter coisas materiais, em ter luxo e conforto, mas que o nosso objetivo seja investir também nas coisas celestiais, investir na eternidade, naquilo que será eterno de fato, porque todas as coisas aqui passarão, mas a nossa alma, ela é eterna. E terminando o nosso tempo aqui,
vai ter caber a nós ter decidido aonde nós passaremos a eternidade. Se nós investimos nas coisas celestiais, nas coisas de Deus, ou se investimos apenas aqui. E isso vai ficar para outro devocional a respeito dessa decisão, baseado lá em João 3,16. Amém? Que Deus possa ter falado de alguma maneira ao teu coração, é uma breve palavra, mas que de alguma maneira a palavra de Deus possa ter falado e falar ao teu coração. Em que você tem investido o seu tempo, seus esforços? Onde está o seu tesouro? Aqui na terra, onde a traça e o tempo come e destrói tudo? Ou você tem investido no que é eterno, no reino de Deus? Amém? Deus abençoe a todos, um grande abraço e a paz do Senhor.